Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, por Tua infinita graça, bondade e misericórdia, e Te agradecemos por isso, ó Deus, pelo dia, por tudo que nos deu a viver nele, por todas as coisas que nele aconteceu. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos mais uma vez diante da Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude na nossa limitação a compreender a Tua revelação, propósito pelo qual a Sua palavra nos é dada e enviada ao nosso coração. Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, 3:18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muito bem, agora volte no capítulo 1 de Apocalipse, que é aqui que nós vamos ter a nossa meditação. Eu quero propor aos irmãos de nós iniciarmos hoje um estudo tranquilo, sem pressa, do livro de Apocalipse, dentro daquilo que é possível a gente aprender do livro do Apocalipse. Eu não sei se todos, quando lê o Apocalipse, têm uma clara ideia do que está vendo, do que está acontecendo. Eu imagino que não. Até porque entre os obreiros, pastores, há uma fuga deste livro. A gente conhece alguns textos dele. Esse conselho de Deus, ele é muito importante. É ele que dá o nosso tema, ouro para enriquecer-te. Esse conselho de Deus é um conselho dado à igreja dos nossos dias, à igreja do tempo do fim. Então Deus, antes do nosso tempo, já olhou para a igreja do nosso tempo e falou: olha, você pensa que você é rico, mas você não é. Você é miserável. E no primeiro momento parece que nos ofende. Mas é verdade, a igreja do tempo final é uma igreja de grandes templos, grandes fortunas, muito equipamento, muita coisa. Se você pensar que uma pessoa que está certa que vai para o céu e de repente ela vai para o lago de fogo, isso é uma miséria, isso é uma tragédia. O termo está correto. E ele disse: você pensa que você vê, mas você está cego. Você pensa que você está vestido, mas você está nu. Então é Deus falando para a igreja de um modo geral, não para os salvos, mas para a igreja instituição. Isso é uma palavra para a igreja instituição. Ele não está falando para a igreja dele, invisível, que ela está miserável, que ela está cega e que ela está nua. Ele está falando para a igreja instituição. Ele está falando: a instituição está miserável, cega e nua. Por isso é que eu te aconselho: compre ouro, adquira colírio e vestes para que você possa enriquecer, para que você possa vestir e para que você possa ver. Então, queridos, seguido ao conselho, Deus diz: olha, eu repreendo quem eu amo. Entenda isso, eu repreendo quem eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Então fica o conselho de Deus para a igreja do último tempo, dizendo que ela precisa disso. Então, eu queria propor aos irmãos de nós começarmos hoje a estudarmos gradativamente o livro do Apocalipse. Amém? Eu não avisei domingo, porque domingo eu não sabia que eu ia fazer isso. Então não deu para avisar. Mas nós que estamos aqui, vamos começar.
Então, o livro do Apocalipse, no capítulo 1, acompanhe comigo na sua Bíblia, é importante que você leia aí para você saber exatamente o lugarzinho, o quadradinho, se é a página da esquerda, da direita, coluna da esquerda, coluna da direita, para você ter intimidade com esse livro. Porque ele começa dizendo assim, olha, a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então veja que o capítulo 1, versículo 1, começa dizendo que o livro do Apocalipse, ele é uma revelação. Revelar é abrir a cortina, é tirar do oculto e trazer a luz, tirar do escuro e deixar as claras. O que é que Deus está tirando do oculto e trazendo as claras? As coisas passadas que estão acontecendo e as que acontecerão. Então veja que nós somos os últimos dos destinatários. Deus deu a Jesus, que deu ao anjo, que deu a João, que recebeu a ordem de escrever para os servos de Jesus. Percebe como isso se encaixa dentro das promessas de Jesus, quando ele falava para os discípulos, olha, eu vou, mas eu vou ficar com vocês. Ele estava orientando os judeus, os discípulos, mas ele continuou orientando a igreja através do seu Espírito. Então aqui já se passaram, João escreveu em 96, já se passaram mais de 60 anos que Jesus morreu e ressuscitou. João, um dos 12 discípulos e depois apóstolo, recebeu essa revelação. Quando ele recebeu essa revelação, quem falou com ele foi Jesus. Aquele mesmo Jesus que ele viu pendurado lá no Calvário. Está totalmente diferente agora. João vê ele na glória agora, não tem nada a ver com aquele Cristo que ele viu não somente no Calvário, mas nos 40 dias pós-ressurreição. Que nos 40 dias pós-ressurreição, Jesus apareceu para eles no corpo, que era o corpo dele mesmo. Embora não mais limitado à gravidade, ele entrava numa sala sem abrir a porta, ele aparecia e desaparecia, mas o corpo era o mesmo. Ele mandou conferir, tocar o dedo no lugar dos cravos, no lugar da lança, ele mandou apalpar ele. Vede, sou eu mesmo. Então esse mesmo Jesus, quase 70 anos depois, ele dá uma revelação para um dos seus apóstolos e fala, isso aqui é para você escrever num livro, eu vou te contar tudo que vai acontecer e você vai falar isso para os seus servos. Então veja que Jesus sempre falava, ó, eu não falo nada de mim mesmo, tudo que eu falo para vocês é aquilo que meu Pai mandou falar. A fala aqui é a mesma, ele falou, a revelação de Deus que deu a Jesus, que enviou o anjo dele, o anjo de Jesus, para falar com João, para João escrever num livro, para notificar que Deus está abrindo o tempo e a eternidade. Para quem? Para todo mundo? Não, para os servos de Jesus. Então é uma revelação que quem não é servo dificilmente vai alcançá-la. É uma bênção para os servos de Jesus. E aí a gente vai vendo onde a gente se encaixa. Então ela está endereçada, ela tem destinatário. Ele está falando do que é, da onde vem, quem está dando o testemunho, e ele está falando para quem que é. Jesus continua guiando os seus servos. Portanto, quem não é servo, talvez ele simpatiza, talvez ele perceba alguma coisa, mas ele nunca vai entender a mensagem. Porque é diferente você entender a fala de entender a mensagem. A fala todo mundo entende, estamos falando numa língua que todo mundo compreende, mas a mensagem às vezes nem todos compreendem. E ela é transmitida pelo Espírito. No versículo 2, João atestou isso. Fala, João atestou por quê? Porque João viveu com Jesus 3 anos, aprendeu com Jesus de manhã, de tarde, de noite, na teoria e na prática. Conviveu, comeu, andou, viu Jesus morrer, viu Jesus ressuscitar, viu Jesus aparecer durante 40 dias, viu Jesus subir ao céu, e ele agora tem a revelação e ele atesta dizendo, olha, é ele, é palavra de Deus, é pelo Espírito, é o verbo, é o mesmo.
João atesta, como que colocando na sua experiência, falou, o que vimos, ele, como escreveu nas cartas, como está escrito nas cartas também, ele fala, nosso testemunho é verdadeiro, porque nós vimos a sua glória. Não está falando de algo que, ele falou, não, é ele, é o Cristo. E no versículo 3, Apocalipse 1, ele diz assim, olha, bem-aventurados os que leem este livro, bem-aventurados os que ouvem e bem-aventurados os que guardam a palavra da profecia deste livro. Então, do ponto de vista do céu, de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do anjo, de João, ele está dizendo assim, olha, tem 3 grupos de bem-aventurados na terra. São os que leem, são os que ouvem e os que guardam a palavra da profecia deste livro. Nós estamos aqui enquadrados talvez nos 3 grupos, ou pelo menos em 2, ou talvez em 1. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é um termo que singelamente define uma pessoa muito abençoada, uma pessoa mais que feliz, plena de felicidade. Por que essas pessoas são tão plenas? Por causa desta revelação. Porque eles têm esse hábito, esse compromisso da leitura, da audição e da prática da palavra de Deus. Do ponto de vista da terra, os bem-aventurados são outros. Do ponto de vista da terra, os bem-aventurados é quem é famoso, é quem é rico, é quem está na televisão, é quem é bonito. Enfim, tem um monte de critérios. Nós temos aqui um critério do ponto de vista do céu. Então, Deus olhando para a humanidade, para os seus servos, ele fala, escreve aí no livro. Isso aqui é para eles saberem. Revelação, gente, é aquilo que Deus quer que os seus servos saibam. Ele quer que a gente fique sabendo disso daqui. Vou contar para eles coisas que eles não sabem. E se eu não dissesse, eles jamais saberiam. Mas Deus, no seu infinito amor, já sabe todas as coisas e está revelando para os seus servos aquilo que ele quer que eles saibam. Então nós sabemos que a Bíblia toda e muito mais o livro de Apocalipse é uma revelação de Deus. Só Deus sabe o que vai acontecer antes de acontecer. Ele já chegou a dizer aos profetas que Deus há como eu, que anuncia o fim no princípio. Quem? Consulte os vossos deuses, que deuses não são, e vê quem anuncia o fim desde o princípio. Então só Deus pode fazer isso. Aí, ainda no 3, ele falou que são bem-aventurados e falou que são bem-aventurados porque o tempo está próximo. Aqui muitas vezes a gente se perde. O tempo está próximo? João escreveu isso aqui em 96, nós já estamos em 2018. Como é que Deus está revelando para nós com esse negócio de tempo está próximo? Quando ele falou com Daniel, aproximadamente 650, quase 700 anos antes de João escrever, quase 7 séculos antes, ele falou para Daniel, Daniel, sela essa profecia, porque isso não é para agora, isso é para o tempo do fim. A ciência vai se multiplicar, a vida vai seguir o seu curso, você vai dormir, vai morrer em paz, e no fim dos tempos você se levantará. Mas agora, sela. Quando João vai fazer as mesmas revelações que Deus deu a Daniel, muitas delas ele deu a João, agora ele fala para João assim, olha, não seles a palavra da profecia deste livro, porque agora o tempo está próximo. 700 anos depois ele falou, agora o tempo está próximo. Que tempo que está próximo? O tempo do fim. Se você pensar que tudo que tem aqui na Bíblia, isso foi planejado no passado eterno, antes da fundação do mundo, a criação foi planejada antes da fundação do mundo, depois nós não sabemos quanto tempo depois o mundo foi criado, quanto tempo ele ficou puro, depois ele foi contaminado com a rebelião dos anjos, nós não sabemos quanto tempo ele ficou contaminado, depois veio a reconstrução da terra em que Deus criou Adão e Eva,
e de Adão e Eva agora Cristo já está no 4º milênio, entrando no 5º milênio, realmente é o fim, é o tempo do fim. Então agora, isso que nós chamamos de tempo, tá, para a sua fase final. Se na época de João já o tempo está próximo, hoje nós teríamos que dizer, ele está às portas. Nós não podemos, com base bíblica, dizer, olha, a gente tem tempo, porque não tem tempo, o tempo acabou. Nós estamos na prorrogação do tempo. Lembra que Deus, depois do tempo estipulado para a confecção da arca, que ela estava pronta, ele deixou ela aberta ainda mais 7 dias? Não foi 7 minutos. Está pronto, pode mandar o dilúvio. Não, espera 7 minutos. Espera 7 horas. Não, 7 dias de 24 horas. Uma longanimidade de Deus. Mais um pouco, deixa aí. Deixa aberto. Uma semana inteirinha. Então, o tempo é findo. Chegou o tempo, Jesus está às portas. Aí no versículo 4 a 6, João diz que a revelação é para as 7 igrejas. Ele fala, João, as 7 igrejas. O que é as 7 igrejas? As 7 igrejas existiam todas no lugar que hoje nós conhecemos como Turquia, ali na Ásia Menor. Elas eram 7 igrejas locais, próximas uma da outra, igrejas pequenas, igrejas, pequenas comunidades de cristãos, cada uma com os seus problemas, cada uma com as suas virtudes, cada uma com as suas dificuldades. E Deus escolheu dentre as igrejas existentes na época, na sua soberania, 7 igrejas que tinham problemas, que representaria 7 períodos da vida da igreja ao longo da sua existência. Então, se você estiver ouvindo isso pela primeira vez, não se contamine, isso é consenso. Por mais absurdo que pareça a inteligência humana, mas é isso que é. Hoje nós já estamos no período final da igreja, nós sabemos o que aconteceu nesses períodos da igreja e foi exatamente o que estava acontecendo naquelas 7 igrejas locais. Para a época de João, era uma revelação que se Deus não dissesse, ninguém saberia. Deus viu 7 períodos da igreja ao longo da sua existência, desde o momento em que ela foi fundada por Cristo até o arrebatamento. E nesses 7 períodos, ele encontrou 7 igrejas locais, com as quais João falaria a elas, trazendo a mensagem dele para elas, e seria a mensagem para a igreja durante os 7 períodos da igreja. Que é o que a gente vai ver na nossa próxima quarta-feira. Então, quando ele diz para a igreja, ele está falando, olha, é para 7 igrejas, é da parte do Espírito de Deus o soberano, de Jesus Cristo, que nos amou e nos comprou com o seu sangue, nos livrou do nosso pecado e nos constituiu para Deus reino e sacerdotes. Olha que promessa grandiosa para os servos de Jesus. Tem gente que acha que ser servo é um péssimo negócio. A humanidade, ela é criada e preparada para ser senhor. No reino dos céus não tem vaga para senhor, o único senhor é Jesus Cristo. Os outros são servos. O único pai é Deus, os demais são filhos. E ser servo de Jesus é uma questão de inteligência, é o melhor negócio do mundo. Por isso que do ponto de vista de Deus, eles são bem-aventurados. E já começa aqui as bem-aventuranças, olha, de Deus falar para eles, revelar para eles, cuidar deles, ensinar eles, e já de antemão, o soberano, no seu amor, pelo seu Espírito, através do sangue de Jesus, seu Filho, constituiu para ele os seus servos como um reino. Já não é mais servo, é um reino. E um reino de sacerdotes, de gente que tem autoridade para interceder por Deus, pelos homens, e de Deus pelos homens e dos homens a Deus. Olha que interessante, esse primeiro grupamento de versículos que termina no versículo de número 8, antes de falar eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor, aquele que és, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso,
Antes dele dizer que é o Todo-Poderoso, ele diz assim, olha, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Então, logo no prefácio, João está falando da revelação de Jesus Cristo, dizendo, olha, todo mundo vai se encontrar com ele. Todo ser humano que passou por essa terra, em outro lugar diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Só que o texto de Deus aqui está dizendo assim, o mundo que vai ver quando ele vier para reinar, eles vão vê-lo e vão lamentar. Esse Cristo tão amoroso, sempre disponível, que se ofereceu, que tomou o cuidado, o carinho de guiar, salvar, remir, orientar, escrever a Bíblia toda, escrever um livro, falar, estou revelando, estou com vocês. Disponível, o grande eu sou, sem custo. Mesmo assim, o povo da terra o dispensou. Ele falou, ele vai vir um dia e os moradores da terra vão lamentar quando ele vier. Então isso é pós a grande tribulação. Então, queridos, essa primeira parte, ela está falando dessa revelação. Aí, no versículo 9, João vai dizer assim, olha, eu, João, olha que simplicidade. Enquanto que os pastores de hoje são apaixonadíssimos por títulos, por adjetivos, por pronomes, João está tendo uma revelação, ele está no céu, em espírito. O anjo mostrando coisas para ele, mandando ele escrever. E quando ele vai escrever, olha o que ele diz, eu, João, aí ele se apresenta, irmão vosso, companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança. É assim que ele se identifica. Eu me achei na ilha de Pátimos, diz ele, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sem drama. A ilha de Pátimos, ela está no mar Egeu, a 59,5 quilômetros, longe da margem. Era uma prisão para criminosos, ali ninguém volta com vida, ali é para morrer. E uma morte lenta, porque era uma ilha das cobras. Cedo ou tarde, de alguma forma ele vai morrer. Não tinha lá condições de sobrevivência. E João foi para lá. Alguém levou João para lá. O que ele fez de errado? Ele falou, eu estou aqui por causa da palavra de Deus. Eu sou João. Eu sou João. Irmão de vocês. Somos irmãos. Companheiro da causa de Cristo. Queridos, você sabia que a maioria das pessoas que professam ser servos de Jesus não tem nem ideia do que é a causa de Cristo? Eles estão preocupados com a causa deles. A maioria das pessoas que frequentam religião estão preocupados com a causa deles. Que causa de Cristo? Eles querem uma igreja que oferece mais, um pastor que tenha mais poder, ou uma igreja que tenha um método, ou ofereça alguma coisa. A igreja é mais ou menos escolhida como se escolhe uma instituição financeira, a que oferece melhores condições. Ou como se escolhe um mercadinho que está mais perto de casa. Eu vou nessa aqui que está mais perto. Qualquer uma, é tudo igual. O importante é que está mais perto, quer dizer, ele está pensando no conforto dele. Ou como se escolhe um clube, aquele que cobra mais barato, que oferece melhores condições. João falou, eu sou João, sou servo de Jesus, sou companheiro de vocês, nós somos irmãos na causa. Nós estamos na causa. Ele não disse assim, eu sou frequentador, contribuinte, conta comigo. Ele falou, não, eu estou na causa. Sabe o que é causa? Para você entender o que é uma causa, você tem que pensar na guerra. Qual a pessoa mais importante na guerra? É o soldado. Porque o soldado, pela causa, ele dá a vida. Tem gente que dá a farda, tem gente que dá a arma, tem gente que dá a munição, tem gente que dá o dinheiro, tem gente que dá o navio, mas o soldado dá a vida. E para ele dar a vida, ele tem que acreditar na causa, senão ele deserta. Por que ele continua avançando quando existe um grande risco dele tombar? Porque ele acredita na causa. Ele acha que desertar é pior do que tombar avançando. Então, ele não está pensando nele. A causa não é a dele. A causa não é dos outros. Ele acredita na causa. Aí João,
ele está dando testemunho de como começou o livro do Apocalipse, é uma revelação. Ele falou, eu, João, eu sou vosso irmão, sou companheiro nas tribulações, no reino, na causa de Cristo. Eu me achei na ilha de Pátimos por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus. Estava lá confinado para morrer na ilha de Pátimos, e ele disse assim, num domingo, quer dizer, dia do Senhor, ele falou, num domingo, estava lá na ilha de Pátimos, na ilha das cobras, num domingo, eu me achei em espírito. Ou seja, parece que João está deixando claro que de repente ele sente que ele não está no corpo, que ele está fora do corpo. Eu me achei em espírito. Era domingo, era dia do Senhor, e quando eu me achei em espírito, eu ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta. Tenta imaginar aí uma voz de trombeta. E a voz falou atrás dele, ele está de frente assim, na ilha de Pátimos, ele se vê em espírito, e atrás dele uma voz de trombeta diz assim, olha, o que vês, escreve. Imagina uma trombeta dizendo, o que você está vendo, escreve. E manda para Éfeso, e manda para Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Era uma voz, mas não tinha som de voz, tinha som de trombeta, como um toque estridente. Quando ele ouviu isso, o que você faria? Virar para ver quem está falando. Falou, quando eu ouvi, eu voltei-me para ver quem falava comigo. Voltado, de frente agora para onde veio o som da voz, ele falou, eu vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, eu vi semelhante a um homem, o Filho do Homem, o Deus humanizado. As vestes eram vestes talares, até embaixo no pé, é o que quer dizer. No peito, uma cinta de ouro, atravessava seu peito. A cabeça e o cabelo, branquíssimos, como uma lã alvejada ou como a neve. Imagine uma neve de dia. Os olhos, fogo, tochas de fogo. E os pés, de bronze polido em fornalha. Imagine o maior lustre que alguém pode tirar do bronze, eram os pés. E a voz dele era como o estrondo de muitas águas. Quem já ouviu o estrondo de muitas águas? Por exemplo, trovão. Era a voz que falou comigo. O rosto era como o sol na sua maior força. Na sua mão direita, ele tinha 7 estrelas. Vai mentalizando aí o que o João está vendo. Está falando cada detalhe do corpo que ele está vendo, do Filho do Homem. Na sua mão direita ele tem 7 estrelas, da sua boca sai uma espada de 2 fios, corta de um lado e do outro. O seu rosto é como o sol forte. Ele falou, eu voltei para ver quem falava comigo e voltado foi isso que eu vi. Te pergunto, quando você ora a Jesus, o que vem na tua mente? É triste que às vezes o povo de Deus que tem a Bíblia, que tem o Apocalipse, que isso aqui está escrito há 2000 anos, eles ficam mandando mensagem um para o outro ainda com o Cristo católico, com o Cristo comercial, com o Cristo dos pintores, quando nós temos um Cristo revelado. É esse Cristo aqui que ele aparece nos WhatsApp? Não é. Aquele Cristo souvenir, aquele Cristo para vender. Quando você ora a Deus em nome de Jesus, se é que você pensa em alguém como Jesus, você teria que pensar nesse homem aqui. Não nesse Cristo sempre de olhos verdes, cabelos longos, tipo um artista de cinema global. Não estou dizendo que Jesus, ninguém tem como saber como ele era, mas como ele é hoje, não importa mais para nós quem ele era. É assim que ele é agora. É assim que ele se apresenta, falando, olha, estou revelando para vocês, eu, Jesus, está deixando João ver ele. Para que ele está deixando João ver ele? Para contar para nós. Porque nós conhecemos a verdade de Deus na Bíblia, para você não comer lixo para o seu espírito.
Tem gente que come palavra de Deus, mas come lixo. Adora ídolos, adora demônios, adora homens, adora tudo. É eclético. Ele come coisa boa? Come, mas come porcaria. Acaba contaminando as coisas boas. Por que Jesus está revelando isso daqui? Para a gente saber, ele falou, para os servos dele ficar sabendo. Quando eu voltei para ver quem falava comigo, eu estava lá na ilha de Patmos, e a hora que eu virei, olha quem que eu vejo, 7 castiçais de ouro. Castiçal é um objeto que tem uma base e um corpo onde ele mantém uma luz na ponta. O mais conhecido, eu acredito que deve ser esse que João viu, o candelabro, era o de 7 pontas. Ficava 7 faixas de luz, 7 braços, um central e 3 de cada lado. Ele vê 7 castiçal e tem um Deus humanizado andando no meio deles, e ele tem 7 estrelas na sua mão, e ele diz como que ele é, a sua roupa, o seu rosto, o seu cabelo, os seus olhos. Esse é o Cristo glorificado. Amém, queridos? É a Ele que nós oramos. Ele falou, quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Ele tocou em João e disse assim, ó, não temas. Toca em João e fala para ele, ó, não temas. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando ele diz assim no versículo 18, ó, aquele que vive, quando que ele vive? Antes da fundação do mundo. Estive morto, quando que ele esteve morto? Quando ele morreu na cruz do Calvário. Mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Bate nas costas de João, anima ele e fala, não tenha medo, eu sou a origem e o fim de todas as coisas. Ele já havia dito que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o soberano, que planejou todas as coisas e vieram existir por causa da sua vontade. E ele fala para João, ó, eu sou o que vivo, ele não fala que viveu, porque ele é Deus, ele não tem origem. Se tivesse em origem, não seria Deus, seria criado. Eu sou o que vivo, sempre viveu. Mas estive morto, mas agora eu estou vivo pelo século dos séculos, e eu tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. Alguém fala assim, não acredito que tem inferno. Revelação de Jesus Cristo. Falou, tem inferno sim, e tem morte sim, e eu tenho a chave dela. Ela vai existir até o tempo que Deus determinou. E depois a Bíblia diz que ela será destruída, nós vamos ver isso no próprio Apocalipse. Então ele diz, eu tenho a chave do inferno e da morte. Então, a morte da humanidade não matou Jesus para sempre. Parece um triunfo de Jesus aqui contando para João, para contar para a gente. Será que Deus, deixando de ser Deus, se tornando um homem, ele teria poder, como homem, para anular a morte de toda a humanidade? Ou ele vai acabar morrendo também? Alguém fala, mas existia essa possibilidade? Sim, se não tivesse, o inimigo não teria tentado. Por que você acha que o diabo tentou? Porque o diabo não tentaria Deus onisciente. Foi o Deus onisciente que expulsou ele do céu. Mas ele viu um Deus despojado da sua onisciência, dizendo que agora, como humano, do jeitinho de Adão, do tamanho de Adão, igual a Adão, Adão que deixou uma herança maldita para a humanidade inteira, ele agora está igualzinho a Adão, e ele vai morrer, e vai voltar, e vai dar vida para todo mundo que aceitar a morte dele. Será que isso vai dar certo? Quando isso foi confirmado? No domingo da ressurreição. De acordo com a promessa de Deus, a alma dele não ficaria na morte. Jesus testemunha isso aqui agora, e fala para o anjo falar para João, e fala para o João falar para nós. Escreve. Fala para eles, eu vivo, eu sempre vivi, mas eu estive morto. Mas agora eu estou vivo, pelo século dos séculos, para sempre, e eu tenho nas minhas mãos a chave da morte. A morte não vai matar para sempre. A morte não vai colocar a humanidade dentro do inferno por toda a eternidade.
Seu domínio, seu império tem fim, tem um tempo determinado, mas não é para sempre, porque Cristo foi lá e venceu a morte. Ele quer que a gente saiba disso, para louvor da sua glória. E ele diz no versículo de 9, escreve isso aí, João, para os meus servos ficar sabendo. Escreve para ele as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que ainda hão de suceder, não é talvez, vai acontecer. Queridos, se nós pudéssemos voltar hoje, 2018, lá em 96 depois de Cristo, viagem no tempo, voltar no tempo, você vai com o conhecimento de hoje para conversar com alguém do conhecimento da época. Imagine que você vai trocar uma ideia lá com o João. Vai falar, e aí, apóstolo João, prazer em conhecê-lo, eu sou o Manuel, o Antônio, o Pedro, a Maria, fala seu nome, eu venho lá do ano 2018, século 21. Tudo bem? Tudo bem. Se o João perguntasse para você, e aí, o que já aconteceu na humanidade? Você tem ideia do que você teria que dizer? Lembra quando Deus falou para Daniel, Daniel, sela essas palavras aí, porque depois de você agora vai vir 5 reinos. Aí virá o Messias. Depois o Messias será tirado. Haverá um tempo, que é o tempo da igreja. Depois o Messias voltará. Então Deus diz para João assim, olha, não sela mais não, porque agora as coisas vão acontecer rapidamente. Escreve para eles aí, porque essas coisas vão acontecer. Nós teríamos que dizer para João, senta aí que eu vou te falar, João, tudo que já aconteceu. Você foi para o paraíso, você não está sabendo. Aliás, eu voltei no tempo, ou se eu fosse no paraíso conversar com ele, ou voltar no tempo, falar, João, eu vim do futuro, você não sabe o que vai acontecer, eu vou te falar tudo o que vai acontecer. Já aconteceu coisa, mas elas vão acontecendo, vão se cumprindo, e a gente não presta atenção no tempo. O Cristo veio, e o Cristo vai voltar, e as pessoas nem aceitaram ainda que ele veio. A igreja está pregando o evangelho faz 2000 anos, o João Batista começou batizando, e depois dele tem um monte de gente batizando, e daqui a pouquinho os que batizam vão embora, e tem gente que nem percebeu que tinha que batizar. As coisas vão acontecendo. Nós estamos vivendo em tempo agora das notícias que estão passando aí o tempo todo, são cumprimentos proféticos, está acontecendo. Mas como elas vão chegando uma a uma, a gente vai anexando, vai se adaptando à realidade. Mas se a gente pudesse lá conversar com o João, falar, João, deixa eu te falar o que aconteceu do ano 96 até hoje. Se prepara, você vai ficar boquiaberto. Vou te falar até onde o mundo já chegou. Vou te falar o que o mundo fez com o nosso Cristo. Vou te falar o que os religiosos, a continuação desse pessoal do templo aí, fizeram com o evangelho de Jesus. Vou te contar o caminho que a igreja tomou, a instituição. Se prepara, João, você vai ficar pasmo. Então Deus está mandando ele escrever e falando para nós, vai acontecer. E o texto nosso do capítulo 1, vou encerrar hoje, é o versículo 20, ele acaba revelando aqui já de imediato o mistério dos 7 candeeiros e das 7 estrelas. E ele diz assim, olha, as 7 estrelas que você viu na minha mão direita são os 7 anjos das 7 igrejas, os pastores. E os 7 candeeiros que você viu, o Filho do Homem andando no meio deles, são as 7 igrejas. Você já percebeu como que a igreja tem sido violentamente massacrada? Dentro e fora. Gente metendo pau, tentando acabar com ela, dentro e fora. Pessoas frustradas dentro das suas perspectivas humanas, gente que não se aguentou sobre essa pedra, porque a Bíblia fala, aquele que cair sobre essa pedra ficará reduzido a pó. E aquele sobre quem a pedra cair, seria melhor não ter nascido. O texto está dizendo assim, olha, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E Jesus está andando no meio delas. É o que João viu. É a revelação para falar para os servos. As 7 estrelas que está na sua mão direita são os anjos das 7 igrejas da Ásia. Então veja que Deus tem um carinho muito grande
com esse ofício de anjos da igreja. É verdade que o tempo passou e esse nome ficou tão banalizado. Na verdade, os pastores, o tempo todo, eles nunca foram pessoas de grande reconhecimento social. Tanto é, você vê pelo nosso supremo pastor, Jesus Cristo, o grande pastor da igreja. Os anjos da igreja aqui chamados são os cooperadores, chamados de anjos da igreja, porque velam pelas almas. Têm a missão de trazer o evangelho de Jesus. Mas sempre foram pessoas que Deus tem em grande estima, em grande consideração. Mas para o mundo sempre foram pessoas de consideração quase que nada. Nunca foram considerados. Você começa isso lá com Davi. Você veja que Davi, o rei no segundo o coração de Deus, alguém fala, Davi, esse camarada aí carrega marmita para os irmãos dele. Os pastores, eles eram homens do campo. Até a profissão de pastores de ovelha era uma profissão de gente muito comum. E os pastores formados pelo Espírito Santo de Deus para serem pastores de pequenos rebanhos, são pessoas que Deus tem em grande estima. Tanto é que ele falou, olha João, diz que essas estrelas que estão na minha mão direita são os anjos da igreja. Isso é um aviso para todos nós que é um perigo aquelas pessoas que se intitulam. Aqui está falando dos pastores de Jesus. E ele mesmo usou os profetas para dizer, ai daqueles que dizem e não são. Ai daqueles que profetizam quando eu não lhe dei a profecia. Ai daqueles que dizem que sonhei quando eu não sonhei. Ai daqueles que dizem o Senhor falou quando o Senhor não falou. Mas aqueles que têm a função, pode ser uma igreja de 10 pessoas, queridos. É bom a gente aprender isso. Se nascer uma igreja hoje, tem milhares de igrejas, nasceu uma hoje. E tem lá 10 membros. E tem lá um pastor. Se aquele pastor e aqueles membros e aquela igreja for bíblica, cristocêntrica, apostólica, pode falar que aquela igreja que nasceu ontem tem 2000 anos. É a continuação. Este evangelho seguirá até o fim do século. Estou convosco. Não é porque eles têm 10 que perdeu o valor, não. São pessoas que Deus tem em grande honra. É a igreja, os salvos. Por que é importante a gente saber isso? Para a gente nunca subestimar a simplicidade do culto, a quantidade de pessoas. Ele não disse 2 ou 3, é isso mesmo. E uma igreja pode ter milhares de membros, se ela não for bíblica, cristocêntrica, apostólica, ela não é a igreja de Jesus, ela é uma instituição. Mas se ela for bíblica, cristocêntrica, apostólica, mesmo que ela tenha nascido ontem e tenha 10 grupos, pode falar que ela ali é uma continuação, é a igreja de Jesus. É a igreja de Atos dos Apóstolos. E estes sinais seguirão os que crêem. Está seguindo, é um grupo ali de 10. É um grupo de bem-aventurados. E esses que têm o dever de Deus de transmitir a mensagem, chamado aqui de anjos, por próprio Deus, Jesus falou assim, olha, Deus os tem em grande estima, embora o mundo os tenha em grande desonra. É verdade que muitas vezes a desonra é pelo problema dos próprios pastores. Daqueles que se intitulam, daqueles que atacam, daqueles que brigam, daqueles que fazem, do que acontece. Mas Deus quer que a gente fique sabendo disso. Que a igreja, porque você vai ver no próximo encontro nosso, que vai dizer, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas? O Espírito Santo tem igrejas? Não é uma só? É. E onde ela está? Nas instituições. Quando ele está falando com elas, ele está falando com ela. Então, apesar de ter um grande ataque hoje, todo mundo banalizando, esculachando com a igreja, você aprende no Apocalipse que Jesus está no meio dela. Foi o que João viu. Ele falou, olha João, tem 7 períodos para a igreja, eu ando no meio dela, dos 7 períodos. Os 7 candeeiros que você viu, são as igrejas. E as igrejas, elas estão separadas por períodos. E enquanto a igreja estiver aqui, é aquilo que ele disse, eu estarei com ela, habitando nela, conduzindo ela, guiando ela. Nós precisamos saber disso. Isso é revelação de Jesus Cristo para nós. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Como é bom saber que, às vezes, onde você vive, você pode não ter tão grande honra. Talvez teu país, teu estado, tua cidade, tua família, teu emprego,
talvez nunca conseguiu ver valor em você. Mas do ponto de vista de Deus, você é um bem-aventurado. Do ponto de vista de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, você é uma pessoa muito feliz. E Deus está empenhado em te guiar, te conduzir, te enriquecer, abrir os teus olhos, vestir a tua nudez. E Deus manda dizer para nós, eles são bem-aventurados. É gente que tem do que se alegrar, tem motivos para se alegrar. São riquíssimos, são de Deus. Tem nomes arrolados no céu. Tem o Espírito de Deus habitando eles. Tem Jesus à direita do Pai, intercedendo por eles. E Deus nos reuniu aqui hoje para dizer, vocês precisam saber disso. Isso já está revelado. Não é nenhuma revelação de hoje, está aí revelado. Vocês precisam ler, ouvir e praticar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este culto, por esse momento de comunhão, de louvor. Como é bom, ó Deus, estar na tua casa. Como é bom, ó Deus, estar no teu culto. Como é bom, ó Deus, nos reunirmos, os lavados e remidos no sangue de Jesus, alcançados pela palavra. Como é bom, ó Deus, desfrutarmos da comunhão uns dos outros. Como é bom, Senhor, abrir a boca em louvores e adoração. Como é bom, ó Deus, abrir o coração e ouvir a tua palavra, que nos ilumina, que nos enriquece. Eu te louvo por este tempo, por este momento. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos aceita na sua presença pelos méritos de Jesus. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem plano e sonhos conosco. O Senhor tem um propósito na nossa vida. Nós não somos um acidente da criação. O Senhor nos planejou. O Senhor nos desejou. E nós sabemos disso. Por isso, ó Deus, permita que cada um aqui entenda, todos nós possamos entender o seu alto propósito, o valor que o Senhor tem dado a cada um dos seus filhos, colocando neles, ó Deus, penhor da nossa herança, teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nós te louvamos e te adoramos, porque Tu és o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus que guia, protege, ampara o seu povo na face da terra. Te louvamos, ó Deus, por esse tempo, por esse culto e por este momento. Agora também eu oro, ó Deus, àqueles que precisam de uma cura, de uma libertação, de um livramento, de uma resposta, de uma provisão, de uma solução, de uma ideia. Deus, nós somos o povo que espera somente no Senhor. Os nossos olhos estão fitos em Ti. O nosso coração, ó Deus, espera a palavra que vem da Tua boca, a ação que vem do Teu Espírito. Por isso, ó Deus, inclina-te a esta vida agora, a este coração necessitado, aquele que está doente, sofrendo com dor, os irmãos que gostariam de estar conosco e almejaram, mas não puderam, Senhor, que eles sejam também tocados agora, no momento da oração. Que eles sejam visitados, socorridos, amparados, que os teus feitos aconteçam na vida deles. Tudo isso, ó Deus, é para que o teu nome seja glorificado, porque tu és o Deus que ampara, que cura, que liberta o teu povo. Tu és o nosso grande eu sou.
tributamos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, Deus, eu estou interessado na sua revelação. Me ajuda. Abra o meu entendimento. Abra o meu coração. Me dê, Senhor, sensibilidade. Me dê paladar para compreender a Tua revelação para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Toma posse. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.